Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos felizes, Alice, de estar juntos. Quanto tempo, né? Verdade. Tanto tempo assim faz, mas é que a gente sente saudade um do outro. Gente, hoje a gente tem Thomas Wenck, grande psicólogo, palestrante, uma pessoa realmente que está voltada para o tema que no momento é uma bomba. Acho que no momento e sempre foi, porque na verdade a gente fala de relacionamento, tentar encaixar aqui, tentar encaixar ali, o amor, tentar fazer dar certo, é difícil, mas hoje ele vai tirar todas as nossas dúvidas e eu quase gaguejei porque, olha, eu tenho coisa demais para falar, Alice. É isso mesmo. O Thomas é uma pessoa incrível, ele tem uma vasta experiência, ele tem vários cursos de palestras, ele vai dar dicas legais, insights, como a gente manter um relacionamento duradouro, falar também quando aquele relacionamento é tóxico. E isso tudo nós vamos conversar hoje, agora, no nosso podcast. Fica ligado. Ambiente de trabalho, que também é muito difícil de lidar. Ah, sim. Uf, tem muita coisa. Como a Alice falou, fique ligado, que vai ser incrível. Gente, hoje esse programa promete. Nós estamos aqui com o Thomas Wenck, que é um psicólogo, e ele vai dar várias dicas de relacionamento. Afinal de contas, essas dicas de relacionamento, elas mudam a toda hora. E a gente precisa estar, sim, antenado nesse tema. Não é, Jenis? A gente vem no carro juntos falando que acho que vai ser o melhor episódio da nossa vida. Porque eu acho que a gente vai aprender muito hoje, gente. Estamos animados, hein, Thomas? É um prazer estar aqui. Eu espero não decepcionar vocês depois dessa alta expectativa que vocês colocaram. Nunca, querido. Você é demais. A gente está te acompanhando na rede social e a gente vê o quanto você tem feito um trabalho maravilhoso, né, Alice? Obrigado. Thomas, me conta aqui uma coisa, que eu acho que está todo mundo querendo muito saber. Por que você seguiu esse caminho de relacionamento, esse universo, né? Que é um universo muito complexo. Eu acho que por causa dos meus erros nos meus relacionamentos. E aí eu fui aprendendo, fui falando nas redes sociais sobre o tema, fui vendo que as pessoas estavam se identificando com o que eu estava falando, e aí eu decidi focar nisso e nichar nisso. Hoje em dia eu só atendo relacionamentos, somente. Mas você fez cursos, alguma coisa para te aprimorar nisso? Como é que... A vida, ele vai falar. De onde é que vem a tua expertise? A minha expertise vem do meu divórcio. Passei 7 anos casado, aí quando eu me divorciei, eu queria uma pessoa que me atendesse, que soubesse sobre lutos e términos, né, e superação na realidade. Eu não encontrei essa pessoa, comecei a estudar sobre, não tem nenhum curso no Brasil sobre isso, sobre uma especialização em relacionamentos. Comecei a me especializar e aí eu virei o psicólogo que eu gostaria de ter encontrado. E uma coisa que eu vou dizer para você, Alice, quando eu comecei a stalkear o Thomas, olhar as coisas sobre tudo que ele fala, inclusive na internet, eu vi uma tsunami de pessoas querendo saber, buscar ou ter informações de como resolver coisas. Inclusive, muitas das nossas perguntas vêm desse público, do público da internet, que eu, por vários momentos, eu me vejo neles também, porque a gente está numa era tão corrida com tudo, que eu acho que até para a gente poder entender o próximo, às vezes fica complicado. Corrida e confusa, né? E cada pessoa diz Alice uma falou para coisa. não falar corrida, lembra? Aqui no backstage, a Alice falou, não fala corrida, fala que a vida está tranquila. Mas não está tão tranquila. Tranquila é como ela fala, mas tudo bem. Eu acho que está bem confusa, porque a gente vê aí um bando de pseudo-especialistas, cada um diz uma coisa completamente diferente, e as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Agora, na realidade, pelo que eu percebo, o namoro mudou. Hoje em dia, é muito difícil, talvez, você arranjar um namorado assim numa festa, numa boate, num bar, na casa de amigos. Eu acho que esse tipo eu acho que as pessoas, hoje em dia, estão arranjando namorados nos aplicativos, né? Nos aplicativos. Eu conheço várias pessoas que arranjaram namorado e casaram, conhecendo os namorados nos aplicativos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso mudou. Isso é uma nova realidade.
É isso mesmo ou eu estou errada? Não, você está certíssimo. Antigamente, como é que as pessoas conheciam outras? Você era apresentado por um amigo, por uma amiga em comum. Por isso que você conhecia, né, nas festas, na casa de amigos. Hoje em dia existe aí uma disponibilidade muito maior, muito mais pessoas. Aplicativo é um desses métodos. Eu também conheço pessoas que acabaram conhecendo uma pessoa e casando através dos aplicativos. É claro que hoje em dia o aplicativo está tão estereotipado como algo que é só para, por exemplo, casual, para você dormir com a outra pessoa, que hoje em dia está até mais difícil. A gente tem que ser muito mais seletivo nos relacionamentos. O que você acha dos aplicativos? Você já conheceu uma mulher por aplicativo? Já conheci. Hoje em dia eu não uso mais, eu namoro, mas eu usei bastante. Eu conheci pessoas incríveis, inclusive nos aplicativos. Mas é aquela coisa, imagina que tem uma amostra gigante de pessoas ali, você tem que filtrar, você tem que saber selecionar muito bem a pessoa que você quer. Só que para isso você tem que saber muito bem o que você busca. E a maioria das pessoas não faz ideia do que elas buscam. Parece uma coisa óbvia, né? O que você procura numa pessoa? Ah, procura um cara inteligente, bonito, sei lá, bem-sucedido. Não. Tem que saber exatamente o que você busca na pessoa, porque senão qualquer pessoa que entrar na sua vida, você vai achar que é um candidato para você namorar. Você não sabe que você está procurando no aplicativo, é difícil você encontrar. E sabe uma coisa interessante, Alice? É que de vez em quando o que a gente está procurando não é o melhor para a gente, sabia? É verdade. A gente se atrai por um tipo de pessoa que, na realidade, não é o melhor para a gente ter um relacionamento. Cria na cabeça, né, talvez? É difícil. Por quê? Porque tem uma diferença entre o que você quer, o que te atrai e aquilo que é melhor para você. É diferente. É verdade. Qual é a diferença? É diferente. Você pode se atrair por um tipo de pessoa, mas que não é exatamente o perfil ideal para você ter um relacionamento. Isso acontece muito. Por isso que é tão difícil a gente encontrar uma pessoa que englobe as duas características. Por exemplo, você se atrai muito pela pessoa e é uma pessoa para você ter um relacionamento a longo prazo. Uma pessoa que também quer ali um relacionamento a longo prazo. Claro. É a tal da química. É. Tem muitas pessoas que casam com uma pessoa que não tem química. E aí lá na frente elas colhem, né, a consequência disso. Não necessariamente você precisa ter química, mas... Não, mas também muitas vezes, mas também, Thomas, eu acho que muitas vezes você casa com química e a química desaparece. Sim, Com o tempo, a rotina, né? A rotina, porque a rotina acaba com qualquer Será que a rotina relacionamento. acaba? Ou não? Dá para fazer diferente? A rotina corrói. Ela come o relacionamento, ela desgasta o relacionamento. Na maioria das vezes, sim. Agora, é claro que o amor, ele suplanta tudo. Ele é mais forte que qualquer coisa. Agora, os dois têm que querer ficar casados. Os dois têm que querer ficar casados. Eu acho que o casamento é aquilo. Eu quero ficar casada. Ponto. Olha, eu confesso para você que eu estou há 7 anos num relacionamento e eu continuo a mesma pessoa dizendo, um fogo. Eu quero, às vezes, estou subindo pelas paredes no sentido de querer amar, de querer me entregar. Eu sou uma pessoa realmente que me apaixono muito. E essa coisa de cair na rotina ou de repente, ir para um lado mais esquisito, é difícil. Inclusive, eu até tenho um parâmetro que a minha irmã, ela está há 15 anos num relacionamento. E é o meu 10º relacionamento agora. Porque, É o teu 10º? Esse atual relacionamento é o meu 10º relacionamento sério mesmo. Porque eu nunca tive tempo de ficar solteiro, assim, muito tempo. Você nunca teve tempo ou você nunca gostou de ficar Não, solteiro? quando eu fiquei solteiro, eu já conheci alguém e acabou que, cara, Darice, já... acabou que eu conheci alguém e, vamos namorar, o que aí deixou acontecer. Mas, assim, eu nunca... quando eu me senti infeliz, eu não me permiti continuar. Não sei se é uma coisa, talvez, um problema, talvez, meu, um gatilho, alguma coisa de infância, talvez, ou se realmente é uma coisa, sei lá... Não, é porque você tem mel, você é doce. Não, mas você tem mel. Mas estou dizendo... Mel é doce. Não, mas estou dizendo no sentido... É doce. Mas muitas das vezes eu passei por situações muito complexas, que eu vou até falar com o Thomas. Não, agora vocês querem saber de uma coisa? Tem homens que nunca ficam sozinhos, como é o caso aqui do Gênesis, que acabou de falar. E tem mulheres mas também... não quis, tá, gente? E tem mulheres também que nunca estão sozinhas. Acaba o relacionamento, vem outro, acaba um, vem outro. Isso é real. Eu convivo com gente assim. E tem outras pessoas que acabam os relacionamentos, não consegue mais ninguém, não namora, fica sozinha. Tem mulheres que arranjam rápido, homens que arranjam rápido.
E tem gente que demora. É ou não é? São os dois extremos, né? Tem pessoas que emendam porque não conseguem ficar sozinhas. E é interessante, porque cada vez mais as pessoas não estão acostumadas a ficar sozinhas. Porque é só você pegar o celular e você ter a ilusão de que você está ali com uma outra pessoa. Para a gente se envolver, está muito mais fácil do que antigamente. Muito mais fácil, mas não significa que os relacionamentos tenham mais qualidades hoje em dia. Que é bem diferente. Está mais fácil entrar, mas está mais difícil a gente manter relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas estão caindo fora muito rápido. Eu estava falando sobre química. A química é importante, mas precisa de muito mais do que isso. Porque a gente associa a química à paixão, na realidade, né? São duas coisas diferentes. Aquele fogo, né? Aquela pele, né? Aquela coisa que encosta assim, tem aquela eletricidade. Isso tende a durar um bom tempo, mas vai diminuindo com a rotina, que nem você falou. A rotina, ela tem uma psicóloga chamada Esther Perel. Ela diz que a rotina é inimiga do erotismo. E quanto mais próximo da outra pessoa, maior a sua conexão, mas menor o seu erotismo pela pessoa. Por quê? Porque o que atrai a gente na outra pessoa é um pouco do desconhecido, do mistério. E esse, na verdade, que é o grande paradoxo dos relacionamentos, que é você quer segurança com uma pessoa, quer poder confiar nela, mas ao mesmo tempo você também quer aventura, você quer mistério. É inevitável? Eu acho que é inevitável, mas a gente tem que fazer a manutenção. E uma das formas que a gente faz isso é a gente preservando a nossa individualidade dentro do relacionamento. E quando a gente se funde num relacionamento, você não tem mais absolutamente nada para conhecer sobre a outra pessoa. Se torna previsível, monótona. Quando cada um tem ali uma parte sua, né, do seu universo, você está sempre descobrindo algo positivo sobre outra pessoa. Olha, aproveitando o gancho do que o Thomas está falando e também o que a Alice acabou comentando, eu não pude dizer, meus relacionamentos acabaram por algum motivo, talvez por mim mesmo ou talvez pela outra pessoa. Mas vou dizer uma coisa para vocês, eu entro num relacionamento para ficar para sempre, tá? Pelo amor de Deus. Eu não quero terminar um relacionamento atual agora e destruir, porque eu estou falando isso aqui num podcast, pelo amor. Deixar claro isso. Eu entro para ficar, mas se as coisas não dão certo, eu acho que nós temos que ser felizes. É minha concepção. É claro que devemos lutar. Eu acredito nisso. Olha eu tentando fazer o que o Thomas deve dizer. Demais, Mas agora também, como tudo está de uma outra maneira, os casamentos também, hoje também, pelo que eu vejo, estão de outras maneiras. Como, por exemplo, as pessoas casam e cada um mora na sua casa. Eu tenho muitos pacientes que moram em casas diferentes, mas são pacientes por volta dos seus 50, 45 anos, de 45 a 55, que já foram casadas, já concretizaram essa vontade de morar junto e hoje em dia elas só querem a parte boa. Quer namorar, cada um na sua casa, cada um com seus filhos. Isso é bom. Até saudável. Eu acho que é super saudável, eu acho. Thomas. Não tem certo e errado, né? Não tem uma regra, essa que é a realidade. O que funciona para você, para o seu parceiro... Pode não funcionar para outro. Pessoa, exatamente. Eu queria pegar um gancho aqui das coisas que as pessoas estavam perguntando na internet e eu gostaria de saber sua opinião sobre. Por exemplo, tinha um comentário que a pessoa dizia assim, meu namorado me obriga a estar ou fazer coisas que eu não quero. Por amor eu faço. E aí? Por amor ou por obediência? Ou por vontade de não desagradar outra pessoa? Não é por amor isso. Será? Existe? Por amor a gente aceita outra pessoa e fala, eu entendo que você não queira fazer isso, tudo bem. A não ser que seja algo que, por exemplo, prejudique o relacionamento ou então algo que, por exemplo, vá melhorar muito o relacionamento. Aí você pode falar para a pessoa, olha, espero que você faça isso. Por exemplo... Por amor, por exemplo, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa não gosta de sair muito com o sogro. Não gosta muito do sogro. Aí você tem que fazer um certo esforço por amor pelo seu parceiro para você sair com o sogro, por mais que você não goste. Então, aí está um certo sacrifício pelo bem do casal. Claro. Mas não um luxo, né? De eu quero que você use tal roupa, por exemplo. Ou eu não quero que você fale com tal pessoa. Ou eu não quero que você tenha amigo homem ou mulher. Sim, tem uma diferença. E aí, brutal. Você começa a fazer um cerco em volta da pessoa e aí você começa a limitar a liberdade da outra pessoa. E nessa situação, como reconhecer padrões tóxicos em mim? Se isso é tóxico, por exemplo, eu acabo fazendo essa vontade dessa pessoa,
essa é uma forma tóxica em mim mesmo também, de aceitar, ou também como reconhecer essas coisas? Qual o caminho? A gente usa a palavra tóxico muito levianamente. Antes da gente chegar no tóxico, tem o não saudável. É, por exemplo, quando você deixa de fazer alguma coisa pela outra pessoa, mas que você não quer muito. Por exemplo, você tem um hábito saudável, de acordar cedo, fazer exercício, o seu parceiro tem um hábito boêmio, de beber muito. Você acaba ali flexibilizando, ficando mais tarde com ele, com os amigos, e aí você acaba se prejudicando de manhã. Essas são pequenas, assim, não é nem flexibilidade. Eu acho que você deixa de fazer algumas coisas, mas isso não é tóxico. Está mudando o seu estilo de vida, mas não é saudável. Então, existe um limiar muito... Eu acho que é muito largo até. Marito, pode virar um tóxico daqui a pouco. O que vira tóxico é a intensidade e a recorrência. É o quê? É a intensidade de uma atitude e a recorrência da atitude. Dá um exemplo. Eu sempre brinco que, por exemplo, tem pessoas... Brinco não, na realidade. Eu sempre falo que tem pessoas que têm atitudes narcisistas, por exemplo. Todo mundo tem atitudes narcisistas. O que faz uma pessoa, né, o que, na verdade, engloba um comportamento de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista é a intensidade, a recorrência. Quantas vezes aquela pessoa repete aquele mesmo comportamento? Por exemplo, de te depreciar. De vez em quando você está num mau humor, e aí você vira para outra pessoa e fala assim, não gostei da sua roupa. Agora imagina todo dia que a outra pessoa se arruma, você fala, não gostei da sua roupa. Você começa a diminuir a outra pessoa, né, recorrentemente. É diferente de um evento isolado. É por isso que hoje em dia todo mundo fala, ele é tóxico, ele é narcisista, ela é narcisista. Ficou generalizado. Pô, né? Mas isso é um desserviço, porque eu atendo pessoas de fato passando por relacionamentos abusivos com narcisistas. Eu falo, essa banalização é um desserviço para quem de fato está passando por isso. Por exemplo, eu não gosto quando você sai e volta até tarde. Isso não me cheira muito bem. E aí você começa a desconfiar da pessoa. E aí você vira e fala assim, eu não gosto daquela sua amiga. Ela é solteira, ela não te leva para o bom caminho. Sendo que aquilo não é verdade. A outra pessoa é uma pessoa do bem. Ou ela fala para você assim, sua família não te quer bem, são um bando de interesseiros. E aí a pessoa começa a te isolar de todo mundo, e aí ela começa a baixar a tua autoestima. Por exemplo, você passou na promoção do trabalho porque eles têm que promover alguém, né? Nossa. E como ter um sim. autocontrole disso? Assim, por exemplo, não permitir com que essas coisas aconteçam, porque existe a situação de você ouvir tudo isso e também, de uma maneira mais tranquila do que num bate-boca, numa briga, levar isso em consideração. Como fazer? Como é que você pode, de repente, agir com essa pessoa e baixar a bola dela na boa? É muito difícil, porque é muito sutil, é muito gradual. A pessoa não começa a te diminuir ou te esculachar no primeiro dia que ela está te conhecendo. Ela tem aquela fase do encantamento, onde ela te seduz, e depois ela vai dando pequenas alfinetadas, você não vai percebendo. É por isso que qualquer pessoa pode entrar num relacionamento abusivo. Qualquer pessoa, não importa a sua autoestima. É muito gradual. Eu sempre uso a metáfora do sapo e da panela, que é, você bota um sapo numa panela de água fervente, ele pula. Se a panela está com água morna, você bota o sapo e você vai esquentando a água aos poucos, ele morre ali dentro. É exatamente como o relacionamento abusivo. Ele é gradual, você não vai percebendo. Até certo ponto que você acha que aquilo dali é normal, normalizou. A pessoa... Eu atendi uma pessoa, olha isso, que surreal. Eu atendi uma pessoa, já estava atendendo ela há 2 meses. E aí, do nada, ela me solta uma assim. Mas quando meu marido me xinga e me esculacha, eu falei, o quê? A gente está 2 meses juntos e você me falou que ele te xinga e te esculacha hoje? Ele sempre foi assim. Repara só como ela normalizou as atitudes inaceitáveis dele. Virou banal. Virou banal. Às vezes você pensa até, sabe o que é? Virou banal. Às vezes a pessoa até pensa que é uma dica. A pessoa está me dando uma dica, talvez ela me ama muito e talvez ela está querendo o meu bem. Existe isso, existe caso de pessoas que estão dentro de um relacionamento e pensam dessa forma. Tipo, não querendo bem, mas eu acho eu estou fazendo aqui um papel do que eu acho, tá? Aqui o profissional é você, mas eu vejo pessoas, eu tenho pessoas próximas a mim que eu falo assim, isso não é legal, talvez, o que está acontecendo. Diminuir o seu trabalho. Não, mas é porque é meu bem, é porque... Tá falando pro meu bem. Se acostumam com os maus tratos. Se acostumam.
Se acostuma. Aquilo faz parte. A gente se adapta a qualquer coisa, Alice. Se adapta a gente se adapta a qualquer coisa. Então, a gente também pode se adaptar a ser maltratado. Esse que é o lado ruim. Agora, aqui no Brasil, o índice de feminicídio é altíssimo. É incrível como os homens matam as mulheres a rodo. É inaceitável o que acontece aqui no país. E é incrível que, mesmo com a medida protetiva, com todas as políticas públicas boas, maravilhosas que esse país oferece, mas, mesmo assim, o índice não cai. Não cai. O que você me diz disso? Eu acho que hoje em dia isso está vindo mais à tona por causa das redes sociais, as pessoas estão expondo mais isso publicamente, o que é algo extremamente positivo. Por quê? Já existia, talvez, antes, né? Já existia, com certeza. Mas- sem sombra- Não, mas eu Hoje, não a rede sei, social, eu não sei se você com, tá com expondo esse a volume, pessoa. eu não sei se com esse volume todo. Acho que a rede social, ela catapultou isso, eu acho. Eu não sei se aumentou, eu não tenho os dados, ou se ficou mais evidente por causa das Exato. redes Eu sociais. tenho essa sensação. Mas o lado positivo é que você expondo essas pessoas, os outros que fazem a mesma coisa ficam com medo. Eu espero, pelo menos, que esse seja algum medo que eles tenham. Pois é, porque na realidade o homem não aceita a separação. A maioria dos feminicídios, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, é que os homens não aceitam a separação e matam as mulheres. Mas matam... Gente, mas isso é uma coisa... E esses homens que têm um abuso sexual antes de matar, mas têm um abuso sexual, eles, a violência doméstica, eles têm que ser tratados. Porque daqui a pouco ele vai ter outra namorada, vai date com outra namorada, vai ter outra namorada, vai date com outra namorada. Eles têm que ser tratados para acabar com essa forma de ver as coisas, de ver o mundo, de aceitar. Deixa eu te dizer uma coisa que você me fez pensar, que é várias vezes eu recebo uma mensagem nas redes sociais de uma mulher me dizendo assim, ele me agrediu, mas ele disse que nunca mais vai fazer. Ele me pediu desculpa e prometeu que nunca mais vai fazer. Continuo na relação? Elas me perguntam isso. E eu respondo, você acha que você foi a primeira mulher que ele bateu? Segunda pergunta, você acha que quando ele bateu nas outras mulheres, ele também não prometeu que nunca mais ia bater? E agora está você, sendo agredida. Você acha que você vai ser, que ele vai mudar com você, sendo que ele prometeu a todas as outras mulheres que ele ia mudar e não mudou? Um agressor, geralmente, ele já agrediu outras vezes. Eu sempre digo que um comportamento passado, ou melhor, vários comportamentos passados são bons preditores de comportamentos futuros. Então, se ele já te agrediu uma vez, se já te agrediu 2 vezes, a chance dele te agredir novamente é gigantesca. Você vai pagar para ver? Você vai esperar ele te agredir de novo para você sair da relação? Fica esse Pois ciclo vicioso, horroroso, né? Uma coisa muito triste, de você até tirar a pessoa dessa situação. Às muito vezes, difícil. Você quer conversar, você quer convencer, você, inclusive, dá suporte à vítima, às vezes. Já aconteceu o caso de eu oferecer suporte e não a pessoa voltar e dizer para mim, olha, a melhor coisa que eu posso fazer é voltar, porque eu acho que as coisas vão ficar melhor agora. Você sabe por Pois quê? é, Porque quando, por exemplo, atendo uma pessoa que está num relacionamento abusivo com agressão, ou psicológico, abuso psicológico ou físico, a gente não trabalha com a lógica. Porque na lógica ela sabe que ela não deve estar na relação, principalmente abuso físico. Porque o abuso emocional ele é mais difícil da pessoa identificar. O abuso físico, ela mal ou bem tem uma percepção porque ela tem que esconder. E por que essa volta, então? Porque geralmente a outra pessoa destrói tanto a autoestima dela que ela acredita que ela só vai ser feliz com aquela pessoa, de que ela não consegue sobreviver sem ela, de que ela nunca vai conseguir entrar num outro relacionamento. É um ciclo vicioso, onde a pessoa destrói tanto a sua autoestima que você se vê praticamente obrigada, numa dependência emocional da outra pessoa, E depois, quando não é financeira. Exatamente. E depois a pessoa não tem para onde ir, muitas vezes, é obrigada a conviver com o agressor, acha que o agressor vai mudar,
acha que ele vai mudar, ele não vai Foi só fazer mais isso. um momento, foi só E- uma coisa. E uma série de outras coisas também que envolve ali. É por isso que eu digo que todas as mulheres devem ser financeiramente independentes. Elas devem procurar fazer um curso de cabeleireiro, um curso de costura, vender empadinha, fazer qualquer coisa para ter o teu próprio sustento. Mas às vezes, Alice, Porque o também nem próprio todas as sustento- mulheres têm essa porque o oportunidade próprio também. sustento te dá uma independência, e essa independência é boa, é salutar. Eu vou usar como exemplo alguém próximo, não vou expor aqui, mas eu conheço uma pessoa que ela tem aquele padrão. O marido sai para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando da família e de casa. Tem essa situação também. Tem muito isso. Isso é horrível. Às vezes, claro, óbvio, tem muito disso também que você está dizendo, mas essa situação também é caótica para a vida de uma pessoa. Você pode dizer um É o pouco mais sobre? difícil. Na verdade, quando eu atendo uma pessoa que não tem independência financeira, que eu atendo 80% mulheres, quando eu atendo uma mulher que não tem independência financeira, é muito mais difícil. Muito mais difícil, até porque ela não sabe da capacidade dela de se tornar independente financeira. Sabe o que eu faço? Eu falo, olha, então eu e você, a gente vai ter que criar um plano de ação, onde durante o nosso tratamento, você vai procurar se tornar independente financeiramente. Porque não dá para você cair fora, simplesmente. Porque de vez em quando tem pessoas que não têm nem familiares. Sim, Não porque tem uma nem rede de nada, apoio. Tem nada. E isso que você falou de, eu vou, por exemplo, eu vou cuidar de você, você não precisa trabalhar, tem uma diferença crucial, que é a diferença entre cuidado e controle. A maioria dos homens que falam isso, a maioria dos homens que fala isso, é por controle, não porque ele quer cuidar de você. Mas a gente vem com esse discurso, né, antigo de que o homem vai cuidar da mulher. E na maioria dos casos, o que ele quer, na verdade, é o controle sobre ela. Isso pode existir também em relacionamentos do segmento LGBTQIA+. Isso pode acontecer também com casais dessa forma? Com certeza, com certeza. Eu atendo casais que um deles, por exemplo, é extremamente controlador. Controlador, assim, a ponto de colocar o celular no carro ligado para escutar a conversa, ligado não, gravando, eu acho, para escutar a conversa do namorado. Incrível. Agora, só para voltando um pouco ao assunto passado, quando o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa tomando conta dos filhos, eu conheço um casamento de, não sei, assim, nesse formato, uns 20 anos. O homem separou, deu um pontapé na mulher. A mulher mais velha não conseguiu, mais difícil de arranjar espaço no mercado de trabalho, mais velha, com os filhos já criados. E aí? Aí é tarde demais. Inclusive, essas cuidadoras do lar, que agora tem o nome de cuidadoras do lar, que ficam cuidando enquanto o homem está arranjando o sustento da casa, elas deviam ter remuneradas. Uma forma de remunerar essas mulheres, porque elas dão segurança para ele caçar, para ele buscar o dinheiro lá fora. Ela dá segurança emocional, cuidando da filha dele, do filho dele. Tudo bem que é dela também, mas está lá cuidando do lar, para ele voltar, está tudo direito. Para estar uma coisa emocionalmente zerada. No mundo ideal, eu acho que, por exemplo, ela teria que ter um investimento paralelo para caso alguma coisa aconteça, ou então ter um acordo nupcial bem forte ali que proteja ela no caso. A maioria de pessoas não faz isso. A maioria das pessoas, é muito curioso isso, elas esquecem que casamento é uma sociedade. Isso não tira o romance do casamento. O casamento é no dia a dia. Mas quando você assina um papel, é uma sociedade. Você tem que pensar em se proteger. A maioria das mulheres que eu atendo que se ferram numa separação são as mulheres que saíram assinando o papel do casamento. Ou da união estável, por exemplo. Nem Aquele saber é o momento o que estão assinando, nem sabe. A gente nunca vai se separar. É mesmo. E a possibilidade de 50% de você se separar? Pelo menos esses são os dados lá de fora. Do Brasil eu não sei atualizados. Mas, não, comigo não vai acontecer. Você vai apostar? E tem gente que às vezes você fala sobre esse tipo de tema
conversa e a pessoa acha que você é um interesseiro, que você é uma interesseira, mas não é. Gente, é necessário, é preciso. É uma conversa assim como nós, exato, assim como nós estamos hoje, amanhã pode ser que não. Vamos bater na madeira para que você continue, mas é possível que isso aconteça, como falou nosso querido Thomas, e a gente precisa deixar tudo direito. Agora, eu queria focar muito nas perguntas da internet. Eu queria falar sobre a gente vai perder o time aqui. Outro tema importantíssimo que você vai saber. Traição. Eita. Esse tema é um tema bombástico. Eu quero saber... Tem muitos casais que fazem a traição. Tem muito mais do que as pessoas imaginam. Muito mais do que as pessoas imaginam. E aí, você descobre, continua... Como é que é isso? Antes disso, eu vou te falar que quando a gente pensa em traição, a gente pensa no casal heterossexual e o homem traindo. A gente pensa nisso. Mas tem ali uma equivalência muito parecida entre as traições de homens e traições de mulheres. Tá? As pesquisas apontam que o homem tende a trair mais. Mas o que eu vejo, pelo menos experiência profissional, é que os homens tendem a trair com algumas mulheres. A mulher tende a trair uma pessoa só. Por que o homem tem essa necessidade de várias mulheres, em trair com várias mulheres? Cada hora é uma mulher. Por quê? Por que essa necessidade? Eu acredito que é muito uma coisa de não conseguir controlar os seus impulsos. Porque é isso. Quando a gente assume um compromisso, a gente tem que controlar os nossos impulsos. A gente vê uma pessoa, a gente sente desejo, opa, não alimenta o desejo, freia. Mas acho que tem muito homem que não consegue fazer isso. Eu acredito que isso é até maturidade emocional. É possível. Você saber que você pode desejar uma outra pessoa, olhar e falar, nossa, pessoa maravilhosa, ou que gostosa. E aí você fala... Até dentro de um relacionamento, mesmo você estando se relacionando, você olhar para alguém, isso existe? Mas é isso que ele está falando, é dentro de um relacionamento, você está casado... E você olhou alguém e fala assim, Não, a gente está falando um casal casado há anos e o homem toda hora... Eu estou dizendo também sobre olhar também. Aquele homem galinha, né? Tem um homem galinha, né? São duas perguntas. São duas perguntas, eu vou responder as duas. O homem galinha, que toda hora está ciscando em algum lugar, está ciscando em algum lugar. É o conquistador, ele precisa conquistar sempre, ele precisa seduzir sempre. Tem esse tipo de homem. Pode ter uma psicopatia, de repente, não sei qual é o termo que usa. Não sei, eu acho a gente vai para o extremo. Mas o que você falou, inclusive, é muito interessante, porque as pessoas acham que quando você ama uma pessoa, você não sente mais desejo por nenhuma outra. E não tem nenhuma exclusividade entre você estar amando uma pessoa e você não sentir desejo por outra. Isso não existe. São áreas diferentes do nosso cérebro. Então, você pode amar uma pessoa, desejar outra e controlar o seu impulso de ir atrás do seu desejo. E falar, opa, vou parar de alimentar esse desejo aqui, vou focar aqui na minha parceira ou no meu parceiro. Qualquer pessoa pode sentir desejo por outra. É algo que não é ali consciente. Você olha e aí você retoma ali para sua fidelidade. Você não vai atrás daquilo. Mas as pessoas têm muito uma aversão contra algumas verdades que vão contra as crenças que ela tem dessa santificação do amor romântico. Sabe? O amor como algo puro. Gente, relacionamento é uma escolha. Não é o amor que é uma escolha. O amor é uma escolha. Não, amor não é uma escolha. Amor é um sentimento. Olhar, então, não é traição. Olhar é traição. Não é traição, mas pode ser desrespeitoso. É diferente. Você está, por exemplo, com a sua parceira, com o seu parceiro. Do lado. Mas se do lado. Aí você olha e fala... Se você não tiver com a pessoa e você olhou... E aí você está pensando em alguma coisa. A gente tem que entrar no universo de... A gente deve censurar os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que nunca vão se tornar realidade... Eu acho que é um absurdo a gente achar que a gente vai se punir pelos nossos pensamentos. Aí a gente volta alguns séculos atrás. Eu acho que é um retrocesso isso. É possível recuperar a confiança depois de uma traição? É possível você, depois que traiu, e aí vamos conseguir, vamos consertar as coisas? Vamos pensar em dois tipos de traição, tá? Vamos pensar numa traição como um evento isolado. Aconteceu uma única vez. Esse casal, eles podem conversar e ele pode ou ela pode nunca mais cometer esse erro. Pode, mas isso não significa que vai ser lindo e perfeito. Significa que uma das partes vai ter que conseguir perdoar. Eu
Já tive pacientes que elas tentaram perdoar, não conseguiram. Elas não bancaram. Por quê? Todo dia, quando ele saía ou ele ia viajar, elas pensavam naquilo, ficavam extremamente angustiadas e ansiosas. Elas queriam perdoar, mas elas não conseguiram. Eu tenho outras pacientes que conseguiram. Traição isolada. Agora, quando é uma traição recorrente, Você já perdoou a traição? múltiplas traições, por exemplo, aí eu falo, vem cá, comportamentos passados são bons preditores de comportamentos futuros. Ou seja, o que impede que a outra pessoa vai fazer isso uma terceira, uma quarta vez? Absolutamente nada. E aí você tem que saber se você vai perdoar a outra pessoa porque você quer estar com ela ou porque você está com medo de ficar sozinho. Vocês já perdoaram uma traição? Vocês dois, assim, ambos? Já alguma vez na vida? Perdoei uma traição. É Eu difícil. não sei se eu já perdoei uma traição, porque com certeza eu já fui traído, mas eu não sei. Toda traição, não tem nada pior do que a traição. É horrível. Não tem nada muito pior do ruim. que a traição. Traição de marido, traição de namorado, traição de irmão, traição de amigo. É. A traição, eu acho que faz o strike. Você sabe por quê? Você sabe que traição é uma das atitudes mais difíceis da gente perdoar e da gente superar? Porque é conflituoso. Você ama uma pessoa, mas você sabe que você não deve estar com ela, porque você pode passar por aquilo novamente. É um conflito. Você ama, você quer estar, mas você sabe que você não deve. Sabe que eu Então vou... você tem que renunciar. sabe Mas tem um ditado que diz assim, mas o homem tem muita testosterona. Quer dizer, ele... eu acho que não tem nada disso, eles Alice. não Eu acho tem, que não. O jovem Não, tem muita testosterona. Agora, vamos pegar um homem de 40, 50 anos com a testosterona baixando, isso já não é mais desculpa. Eu acho que isso aí é... Pois Eu é, acho mas que isso é uma querem dar conversa desculpa, fiada, eu acho que- desculpa para a traição, isso é mais- dizendo que o homem tem muita testosterona. Não tem O nada a que- ver, porque a mulher, homem, todo mundo É uma trai, não bobagem. tem jeito. Agora, uma coisa que eu queria falar para você, uma coisa pessoal. Vou aproveitar aqui essa oportunidade para falar de uma coisa pessoal, já que estamos com um especialista aqui, com um mestre dessa onda. Inclusive, você está fazendo muito sucesso, está bombando, né, na TikTok, no Instagram, merecidamente, porque você faz um trabalho incrível. Eu, Dienes, você sabe que eu sou cantor. E eu canto na noite, vivo. Eu tive 4 traições em relacionamentos que eu já passei. E muitos desses relacionamentos, depois de numa conversa, eu falei assim, acabou, obviamente. Mas eu falei, por que você fez isso? E, pelo menos dos 3 relacionamentos desses 4, foi um assunto assim, você estava na noite cantando, quem me garantia que você, de repente, não poderia estar com alguém, ou beijando alguém, nem era. Era o caso de eu realmente estar ali certinho, direitinho, fiquei tão decepcionado. E logo na sequência, eu tive um relacionamento que parecia uma coisa de Disneylândia, uma coisa incrível, tudo certo, não tinha briga nenhuma, e terminou comigo por 1 ano e meio esse relacionamento. Eu sinto que eu, depois dessas traições e mais esse relacionamento que terminou por 1 ano e meio, que eu nem sei como que foi isso, porque estava tudo bem, foi uma coisa assim, tipo, amor, vou fazer o seguinte, que a pessoa morava na Espanha, eu vou deixar as coisas em casa, aqui na nossa casa, e vou levar uns presentes de Dia dos Reis, porque lá é muito forte isso, levar uns presentes de Dia dos Reis para as crianças, e daqui a 2 meses estou de volta. Nunca mais a pessoa voltou. 3 anos de relacionamento. Terminou por 1 ano e meio. Sumiu. Terminou por 1 ano e meio, me bloqueou de tudo. E não me deu a chance de dizer o que eu queria dizer. Me mandou uma mensagem, eu te amo muito, você é a minha incrível, vida. né? Isso é muito importante para mim, um dia a gente vai conversar. Eu ficaria arrasada. Um dia a gente vai conversar. Para mim foi como se fosse enterrar alguém vivo, a coisa mais Ficaria difícil. arrasada. Eu fiquei 1 mês na cama chorando. Eu tive que ter ajuda de pessoas, porque foi a coisa mais horrível que aconteceu na minha vida. Óbvio, de sequência de traições, veio essa que foi, para mim, a pior de todas, eu acho. Você sabe por quê? Eu imagino que essa tenha sido até a pior de todas, por quê? Porque ele não te deu uma resposta. O mais difícil num término de relacionamento é a gente superar, sabendo que a gente tem muitas perguntas às quais a gente nunca vai ter respostas. Pior ainda, se a outra pessoa te dá essas respostas, para você, elas não são suficientemente boas para terminar o relacionamento. Na sua cabeça poxa, mas se é isso, a gente poderia ter lutado, a gente poderia ter tentado. Então, a gente não fica satisfeito quando tem ausência de respostas, nem quando a gente tem respostas.
É como se a gente tivesse que superar uma pessoa com uma porta que não foi completamente fechada. Isso que é o mais difícil. É horrível. E o que pode, o que a gente, sei lá, até hoje eu não sei como eu fiz para sair disso, mas se tem alguém passando por essa situação, o que acontece diariamente, o que fazer? Vou te dizer o que eu faço com os meus pacientes que estão passando por isso. A gente tem a impressão de que quando a gente pensa em alguma coisa ou a gente reflete, a gente está gerando uma resolução. Isso não é verdade. Quando a gente pensa e reflete, muitas vezes a gente rumina, a gente fica pensando naquilo. E o que a gente não faz? A gente não digere nem coloca para fora. A gente não processa aquele pensamento. Como é que a gente, então, coloca para fora? A melhor forma, ou é com terapia, ou através da escrita. Eu sempre peço para os meus pacientes, escreve tudo aquilo que você gostaria de perguntar para ele e tudo aquilo que está entalado você gostaria de dizer para ele. Não envia essa carta. Essa carta não é para ele. É para sair de dentro de você isso. Porque é impressionante, quando a gente coloca para fora, a sensação de esvaziamento que a gente tem, um exercício que parece algo assim tão simples, é gigantesco. Isso faz com que a gente olhe a situação com uma perspectiva de fora. Mas isso você fala para quem vai fazer atitude, né? Para quem Não. Para quem está passando por um término. Para quem está passando por um término e tem um bando de perguntas, não entende porque a pessoa deixou, por exemplo. E aí você coloca tudo para fora que você gostaria de perguntar para outra pessoa, mas a outra pessoa te bloqueou. Ou você mandou para outra pessoa, ela desapareceu, nunca mais te respondeu. É uma forma de você desabafar. Exatamente. De você colocar tudo para fora. Alice, a pior coisa do mundo, você não tem ideia. Agora, eu gostaria de entrar, já que a Alice entrou no tema de traição e confiança, eu queria entrar num tema de comunicação no relacionamento. Que é uma coisa difícil também, você se comunicar. Já que vocês estão falando disso, tem uma pergunta da internet que diz assim, ó, quero dialogar, mas meu parceiro fala que eu falo muito. E aí? Escuta mais. Se a pessoa está te dando um feedback desse, pode ser que... Fala demais, imagina. Pode ser que, de fato, a outra pessoa não queira te escutar, mas tenta. Tenta escutar mais a outra pessoa. E se você está falando muito, por exemplo, fala, então, eu vou ficar aqui te escutando, mas eu queria, então, que você falasse. Porque muitas vezes isso é uma grande desculpa, né? Ah, você fala muito. E a situação, Alice, de você... Já passou por algum tipo de relacionamento onde a pessoa te culpa por algo? Ah, você acabou com o meu aniversário. Ah, você acabou com o dia, o domingo. Não, graças a Deus. Muita gente faz isso. Muita gente que a Alice é uma beata, tá? Ela é devota de Santo Antônio. Não sou beata, não, mas... Eu tô brincando, mas você quer saber de uma coisa? Eu penso muito antes de fazer as coisas. Antes de falar, antes de fazer... eu penso... Mas a pergunta era nem essa, tá? A pergunta era casais que culpam um ao outro sobre. A gente não falou isso. Tem muita pessoa que faz isso. Você sabe o que é o isso tal do relacionamento tóxico. Você é culpado, você acabou com o aniversário, você acabou com... Quando a pessoa faz isso, é um dos piores sinais. Por que é um dos piores sinais? Porque a outra pessoa está passando a responsabilidade que deveria ser dela, daquela atitude. Quando você culpa o outro, você está se eximindo da responsabilidade. Quando eu atendo uma pessoa ou recebo uma pergunta do tipo, ele sempre me culpa, você acha que tem como melhorar? Não. Se ele sempre te culpa, ele acredita que ele está sempre certo. Se ele acredita que ele está sempre certo, ele não acredita que ele tem que mudar alguma coisa. Ele acredita que você que tem que mudar. Quando eu atendo uma pessoa que vira para mim e fala assim, eu estou num relacionamento abusivo, ele é abusivo. Eu penso, deixa eu descobrir aqui se ele é o abusivo, ou se ela é abusiva, ou se nenhum dos dois são abusivos. Uhum. Porque eu tenho que entender, eu não posso acreditar cegamente no que ela está me passando. Claro. Porque pode ser uma tentativa também de me manipular, mas não só isso. Pode ser que ela não perceba o auto-engano que ela está fazendo. Culpabilizando a outra pessoa pelas responsabilidades que ela deveria assumir e falando, não, ele é tóxico. Porque tem muitas pessoas que fazem isso, se eximem da responsabilidade e culpam outra pessoa, dizendo, ele é tóxico, ela é tóxica. Agora, eu também acho que o Gênesis falou aqui da comunicação, que falta comunicação nos casais. As pessoas não sabem dialogar, uhum. não sabem sair da zona de conforto.
Não, quando o diálogo começa a ficar um pouco mais apimentado ou um pouco mais profundo, as pessoas dão logo uma rasteira, uma resposta mal dada para encerrar o assunto, porque a comunicação é complexa também. Você falar o que você sente, como você Parece que fala, desgasta, como você né? aborda o assunto. Parece que desgasta, mas não desgasta. É aí que está o paradoxo. É uma conversa desconfortável, mas não desgasta. Por quê? O que desgasta é você não conversar e continuar repetindo os mesmos erros. Sim, Uma claro. conversa desconfortável, ela é desconfortável na hora, mas ela muito provavelmente gera numa mudança de comportamento. Mas a maioria dos casais não sabem conversar. E se a pessoa não quer te ouvir, você fica até cansado, você nem quer dizer mais nada. Você E aí, fica assim, exatamente. E aí sabe o que você que é? não quer falar, então que se dane. E aí sabe o que o cara fala pra mulher? Você é chata pra caramba, hein? Olha, Isso é um sinal de que a comunicação tá terrível entre os dois. Ou então ele vira e fala assim, aí, começou você agora com DR, né? Exatamente. Como é que é DR mesmo? É discussão... de relacionamento. De né? relacionamento, né? É a discussão de relacionamento, DR. Só uso DR, eu nem sei. Agora acho que você é isso, vai discutir começar com relacionamento. esse DR, a discussão de relacionamento. Mas é importante. Mas A discussão de relacionamento é importantíssimo num casal. eu brinco que tem uma brincadeira com as palavras, que é briga boa e briga ruim. Ou discussão boa e discussão ruim, é porque briga é mais forte, né? A briga ruim é aquela que não chega a nenhuma resolução. Vocês só brigaram, não adiantou nada. A briga boa é aquela que vocês têm ali uma discussão, não desrespeitosa, mas vocês chegam a uma resolução. Ou seja, a gente sabe, a partir dessa briga, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Essa que é a grande diferença. Só que a maioria das pessoas, quando está numa discussão, elas entram no modo reativo. Na verdade, dois tipos de comportamento. Ou evitativo, você fala, a pessoa não fica calada e aí ela se isola. Ou então ela fica reativa. Você fala e a outra pessoa diz de volta. E você que não fez aquilo? E você que fez aquilo? E aí você não tem uma comunicação. E aí, como é que fica? Eu quero saber. E aí? E aí? Também quero saber, Alice. Como é que fica isso? Se a pessoa é evitativa, se você conversa... ela Não, fica nesse calada. exemplo, não, mas você também não fez isso, você também não fez aquilo. Vou dizer os dois casos, olha Tá. só. Vou dar a solução para os dois casos. Tá. Se a pessoa é evitativa, você... O que é evitativa? Evitativa é quando você fala, a outra pessoa fica calada, Ah. não te responde, você não sabe se ela te escutou. Horrível, não tem nada horrível. pior. Você pode virar para a pessoa e falar assim depois, olha, eu sei que você precisa do seu momento para digerir tudo aquilo que eu falei, mas agora eu acho que a gente já pode conversar, eu queria escutar o seu ponto de vista. Bom, você deu voz para outra pessoa, você deu poder para outra pessoa. Agora, quando a pessoa é reativa, aí você vira para ela e fala assim, olha, eu preciso muito colocar uma coisa para fora, mas eu só quero que você me escute. Você consegue fazer isso? A outra pessoa, consigo, pode falar. Aí você fala, então, naquele dia que você fez isso, aquilo, aí a pessoa vai reativamente tentar te responder. Aí você fala assim, eu só preciso que você me escute. Eu não quero uma resposta, eu não quero uma solução, eu só quero ser escutada. Consegue fazer isso? De novo. Aí a pessoa consigo. Aí você coloca para fora, bota e sai do ambiente. Bom, isso, hein? Primeira vez vai ser péssimo. Vai É. falar, cala a boca que eu tô falando. Você vai treinar. Você vai isso. treinando, porque você vai botando, enquadrando o outro. Agora, não trocando de alho para bugalhos, como eu estava falando aqui antes, como funciona um relacionamento sem sexo? Quando a pessoa diz que ama, mas se sente bloqueada por gatilhos, etc. Ou até aquela música da Rita Lee, vamos usar um exemplo, amor sem sexo é amizade, né? Como a própria Rita Lee diz, porque tem muitos relacionamentos que querem tanto na rotina que, às vezes, seu parceiro está subindo pelas paredes e você não, você está lá, um lampejo, né? E a pessoa está incendiando tudo. E aí? Não existe regras universais para relacionamento. A primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa que não está transando dentro do relacionamento é que peso o sexo tem para você? Porque tem vezes que a pessoa fala assim, não tem muito peso, eu já não é mais tô a minha afim. prioridade. É. Falou. Então por que você está se preocupando? Bom, Porque, por exemplo, a outra pessoa está te cobrando e aí a gente começa a descobrir qual é a relevância do sexo. Porque o sexo não é tão importante para todo mundo.
A gente tende a achar que o que é importante pra gente é pra todo mundo. E se é importante para mim? Se é importante pra você, a gente tem que descobrir, na verdade, o que está acontecendo. Se é uma falta de atração sua pela outra pessoa, se é uma falta de uma atração da outra pessoa por você, a gente tem que descobrir, a gente tem que explorar e investigar de onde está vindo isso. Tem uma correlação muito interessante de mulheres que começam a perder a admiração pelo parceiro. E eu vejo uma correlação estritamente conectada entre admiração e atração. Não significa que você não se sinta atraída por uma pessoa que você não admira. Uma coisa não exclui a outra. Mas, geralmente, quando você está num casamento e você não admira mais a outra pessoa, a atração sexual ela começa a diminuir. Pode checar isso. Então é mais admiração do que até mesmo o tesão em si. Depois de muitos anos, eu acredito que sim. Depois de muitos anos, pelo menos é o que eu observo nos meus atendimentos. É uma conexão muito grande. Olha, a admiração ia ser bem tratada. Você chega em casa e você fala, caramba, as roupas sempre estão no chão. Você acha que eu sou o quê? Sou empregada? É esse o discurso. E aí eu viro para os meus pacientes e falo assim, tem adiantado isso? Tem funcionado você reclamar? Não, nunca adianta. Eu falei, vamos tentar diferente. Quando, na exceção, quando você chegar em casa e as coisas estiverem arrumadas, você vira para ele e fala assim, pô, eu cheguei em casa e estava tudo arrumado, obrigado. Mas se tu não tiver nunca nada arrumado. Eu me completamente apoiada nesse momento. Tá, e tu não tiver. Contrário, por exemplo. E tu não tiver arrumado. Tem uma coisa na psicologia que é reclamação e punição não geram mudança de comportamento. Só geram briga e frustração. Como é que é? Repete, Thomas, repete, isso é importante. Reclamação e punição não gerem mudança de comportamento. Reclamação e punição não geram mudança de comportamento. A não ser que a outra pessoa fique com medo de você e das consequências. Claro. Aí tudo bem. Mas não é isso que acontece quando você, por exemplo, chega em casa e as coisas estão todas espalhadas, né? Qual é a consequência? A pessoa vai te deixar por causa disso? Não, você sabe que você vai passar impune. Quando você reforça um comportamento positivo, e eu sei que isso é chato pra caramba, mas se você quer uma mudança, se você quer parar de se chatear no longo prazo, no curto prazo, tem que fazer isso. Tinha uma paciente minha que ela chegava sempre muito tarde do trabalho e o cara chegava antes. Ela falava, você acredita que eu chego em casa, ele não botou nem a mesa? Você acredita que ele não esquenta a comida no micro-ondas até eu chegar? Não lava a louça, né? Também tem isso. E aí eu virei para ela e falei, não lava a louça, o que for. Eu falei para ela assim, olha, primeiro vamos comunicar para ele a sua expectativa. Que é, olha, sempre que eu chego em casa, né, você me espera para colocar comida, eu estou cansada, são 11 horas, eu queria já que a comida de vez em quando estivesse já na mesa. Será que você pode fazer isso? Ah, posso fazer isso. Ele não vai fazer isso sempre. Mas nos dias que ele fizer, você reforça. E fala assim, caramba, você não sabe como foi importante para mim chegar em casa, estressado do trabalho e ter essa comidinha aqui. Obrigado. A gente está falando disso, mas é vice-versa, né, gente? Porque também tem mulheres também que são, nesse momento, desleixadas também. Deixa tudo sujo, bagunçado. Não é só homem também. Vamos também fazer gênero isso, para qualquer relacionamento. Agora, eu quero voltar a esse tema, porque você falou do marido, que a mulher chega depois. Tem muitos maridos que, quando a mulher começa a vencer no trabalho, progredir profissionalmente, eles ficam enciumadérrimos, ficam com ciúme, e isso vira um caos. Parece uma disputa, né, de poder. Um caos no casamento. Daí ele começa a falar assim, você não tem tempo para a família. Você não tem tempo para a família, você não dá tempo para a família. Imagina a mulher cansada lá, correndo atrás da promoção dela, e se promovendo, e tentando, e galgando melhores posicionamentos na empresa. E o cara, você não tem tempo para a família, porque você só chega tarde, porque você é exatamente a mulher que só chega depois do homem. Isso também é uma coisa que acaba com o casamento. Depende do homem que você está se relacionando. Por quê? Isso, na verdade, vem de uma cultura onde o homem quer que a mulher necessite dele e dependa dele. Como eram os relacionamentos antigamente e, infelizmente, vários hoje em dia? Uma relação hierárquica dentro de casa. Ou seja, uma pessoa traz o dinheiro, ela manda, e a outra pessoa obedece. Essa é uma relação hierárquica, cultural, que muitos homens, né,
presenciaram com seus familiares, com seus pais, inclusive. Então, eles tendem a replicar esse mesmo modelo. A partir do momento que ele vê que, opa, não tem mais uma hierarquia aqui, ela não necessita de mim, exclusivamente de mim, ela é um ser independente dentro da esfera do casal, ele se sente ameaçado. É como se ele perdesse o propósito dele. É por isso que a gente vê esses caras red pill dizendo que ele é o provedor e a mulher tem que ficar edificando o lar. Por trás disso, para mim, minha opinião profissional, é um medo desse cara de perder o propósito dele, né? Exatamente, de perder o propósito dele de ser essa figura hierárquica dentro da relação onde a mulher depende dele. Uhum. Mas hoje está muito mudado, né? Infelizmente, não tanto. Não tanto, né? Tanto. Tem aí uma galera muito tradicional Mas dito ainda. porque nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal. Sim, exatamente. Uma sociedade machista e patriarcal. Mas assim... Por exemplo, na Europa já é mais diferente, talvez. E falar disso agora. Um casal contemporâneo, falar agora, por exemplo, um casal contemporâneo, quando começa a acontecer também a situação dos dois estarem super bem no trabalho e isso começa a virar uma espécie de disputa, tipo, se o outro está melhor que eu, estou infeliz. Se o outro cresceu, já começa. Existe também esse tipo de disputa, tem relacionamento mesmo. Você acaba não sendo feliz com seu parceiro e tenta minar. Eu já vi coisas assim, presenciei coisas onde o casal não estava feliz porque um estava galgando um lugar que o outro não tinha alcançado. Isso acontece muito, é surreal. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida pessoal? É que um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Então, a pessoa que você está junto, eu vejo muito esse ciclo na vida. Você está por cima e aí você ajuda quem está do seu lado. Torcer, você tá vibrar, por baixo, né? A pessoa te ajuda. Exato. É o companheirismo. Exatamente, é o companheirismo. Agora, por exemplo, na Europa, eu vejo que os homens lá e as mulheres, é mais fácil arranjar namorado quando você tem 50, 55, 60, quando você é mais velha. É mais fácil você arranjar namorado na Europa. Aqui no Brasil é mais difícil. É mais difícil, porque muitos homens ainda têm essa concepção de eu quero uma mulher mais nova. Mas, por exemplo, a maioria das minhas pacientes, ou atendo mulheres de 45 a 55, quando elas se divorciam, ninguém segura elas. Ninguém. Porque, obviamente, elas estão na terapia, elas são mulheres bem resolvidas, então elas namoram muito. Mas isso tudo depende muito, olha, da cidade onde você mora, depende muito da sua personalidade, se você é uma pessoa mais extrovertida. Mais fechada, se você for mais introvertida e tímida, vai ser muito mais difícil para você. Porque você vai ter mais dificuldade em se expor. Quando você tem mais dificuldade em se expor, você tem menos acesso, ou melhor, as pessoas têm menos acesso a você. Então tem várias variáveis. Ele fala exatamente sobre aquilo que eu estava comentando sobre mim. Não é que eu sou mel pegador, mas assim, nesse caso, como eu sou uma pessoa que eu tenho uma comunicação fácil, eu estou sempre dialogando, conversando, entendendo. Então, eu como homem, né, não estou me colocando na posição de uma mulher, eu como homem tive a oportunidade de talvez de seguir um relacionamento atrás do outro por uma consequência de não me prender a isso e me deixar seguir, trocar ideia, conversar, ser aberto. Eu acho que essa coisa de você também ser contido realmente, uma mulher, tanto o homem quanto a mulher, atrapalha. Porque tem homens também, jovens, que também têm dificuldade, homem. Eu acho. Muita dificuldade de arrumar relacionamento. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha maior dificuldade para ter namorada. Porque como é que eu vou chegar na garota se ela não... Quando eu estava na escola, eu sofria bullying. Mas você Imagina, eu na minha adolescência, eu sofria bullying, 14, 15 anos, 13, 14. Eu estava indo para a adolescência, eu sofria bullying, porque eu era gordinho, dava óculos. Você foi namoradeira em algum momento da sua vida? Não, mas depois é difícil, aquele bullying, é difícil. Você sabe por que eu me especializei em atendimento com mulheres? Porque quando eu era jovem, quando eu era da escola, eu tinha uma autoestima lá no chão, terrível, terrível. Então, a única forma que eu tinha de conseguir ter chance com qualquer garota era tentando entender o universo delas. Só que isso acabou virando uma paixão que hoje em dia eu faço por outros motivos, obviamente, né? Mas acabou virando a minha profissão. O que a gente esquece é que o universo dos gêneros são completamente diferentes. A orientação sexual são completamente diferentes um dos outros.
Será que Agora, isso não está na cabeça, de repente, mesmo, esse fato de você conseguir? Porque eu também tinha uma coisa parecida assim, eu pensava como ele, e aí, só que a diferença dele é que ele foi para um lugar onde ele queria conhecer. Olha aí, eu fui para um lado, apesar de ter vindo de um berço evangélico, eu lembro que, na época, tinha muito negócio de livro de simpatia. Aí eu fui para um lado de livro de simpatia, parece que as coisas iam caminhando. Será que isso tudo não está na tua cabeça, talvez? Eu acho que está muito no nosso psicológico. E também está muito naquela história, por exemplo, da gente delegar para o universo, a gente conhecer uma pessoa. Por exemplo, eu tenho dedo podre, eu não conheço ninguém que presta. Eu falo, olha, você não tem dedo podre, não é o universo que está te mandando essas pessoas. É você que inconscientemente está selecionando essas pessoas. A gente tem que descobrir o que está fazendo você selecionar essas pessoas. Por quê? Se você acha que é o universo que te manda, você não tem capacidade de mudar. Se você acha que é você que está fazendo uma triagem ruim, você ganha autonomia e a capacidade de escolher melhor. olha, eu acho, sinceramente, para vocês dois aqui, que a vida é um eterno aprendizado. Cada dia você vai aprendendo uma coisa nova, porque a mudança ela é dinâmica. Agora, uma coisa que eu acho importantíssima no relacionamento é o humor. Humor. Alice. Eu acho que aquele ou aquela Namorada. que tem um humor Pode. melhor e leva o negócio na forma de uma brincadeira. Vocês querem uma aguinha para... Tem, o cara fala uma coisa que eu não gosto, daí você vai logo, rebate com humor ou aquilo. Eu concordo. Você quebra aquela... você muda o paradigma. Você muda. Você traz mais leveza para o relacionamento, sabia? Exatamente. Eu sou um cara muito sério e muito introspectivo. A minha namorada, ela é muito mais boba, falante. Criança, sabia? Então ela acaba puxando esse meu lado um pouco Queria mais ser bobo. sério, sabia, Thomas? Eu sou uma criança no relacionamento. Você? Eu gosto de dar susto, é uma merda. Brinco, faço piada, é uma droga isso. Eu acho que traz leveza. Contanto que não beire a infantilidade, obviamente, né? Acho que não, né? Tomara Fica aí a atenção, hein? Deixa eu falar uma coisa. Quero correr, porque a gente está muito tempo tomando aqui, aliás, está estourando o tempo, e eu queria, pelo menos, ter algumas respostas de pessoas da internet que eu coloquei e que eu busquei, então vou fazer meio que 2 perguntas de uma vez. Assim. Por exemplo, aqui na categoria crises e finais de relacionamento, falo o tempo todo que vou terminar. O que pode estar acontecendo? E o que pode acontecer? E a outra pergunta é, como superar um término de um relacionamento que ainda dói? As 2 perguntas mais complexas que existem. É simplesmente isso. No primeiro, é a pessoa que quer terminar, é isso? No primeiro, falo o tempo todo que vou terminar. Fico o tempo todo, tipo assim, qualquer briga, vou terminar, vou acabar, não sei o que, não quero mais. Isso aí. Isso, na verdade, eu estou levando em consideração que não seja uma ameaça, tá, para outra pessoa. Que seja realmente uma intenção de terminar, mas ela não consegue. Na maioria dos casos, medo do desconhecido, medo de não dar conta da vida sozinha e medo de como vai afetar os filhos. São os 3 maiores medos quando você está pensando em se separar da outra pessoa. Tem o medo de sofrer, tem o medo de fazer a outra pessoa sofrer também. As pessoas acham que para se separar elas precisam de coragem. Elas não precisam de coragem. Elas precisam, na verdade, de organização. Porque se você quer muito aquilo, a primeira pergunta que eu faço é: há quanto tempo você está pensando em se separar? Porque a gente precisa avaliar se é algo impulsivo que está acontecendo há um mês atrás, que aí significa que aconteceu alguma coisa, vamos descobrir o que é para a gente mudar. Ou se a pessoa vem muito tempo. Já está há muitos anos. Na maioria das vezes, já são anos que a pessoa está pensando em se separar, mas não se separa. Então, o meu papel é identificar quais são os medos que essa pessoa tem para a gente endereçar cada um desses medos. Agora, a outra pergunta é como superar o término de um relacionamento que ainda dói, né? Que é uma merda isso. Eu tenho um curso para cada um desses, tá? Se alguém quiser aqui. Não, eu acho que a gente vai precisar. É muito complexo. O mais importante numa superação é você saber que você vai ter que superar mesmo com várias perguntas às quais você não vai ter uma resposta. E o mais importante para te ajudar a superar é você fazer o que é chamado de contato zero. É você eliminar tudo aquilo que remete a outra pessoa, que traz gatilho da outra pessoa. Geralmente é redes sociais, objetos em casa.
Agora, se você tem filhos, você não pode fazer contato zero. Você faz regras de contato, que é você comunica para outra pessoa que os assuntos só vão ser relacionados aos filhos. E tem sempre uma pessoa que quer puxar assunto, fingindo que é sobre os filhos, mas não é. É porque quer retomar a relação. Claro. E aí fica tudo uma grande bagunça. Olha, eu vou dar minha opinião. Diga. Eu acho que, nesse caso, você tem que arranjar outro. Não ficar esse ioiô, né? Correndo. Arranjar outro ajuda. Ajuda. Correndo é o que mais ajuda, na minha opinião, quando você é colocada de lado, ou teu marido não te quer mais. Quando você está passando por uma superação, tem fases. A primeira fase, você está destruído. Você está na cama, deitado, em posição fetal, numa depressão situacional, que é uma depressão porque você está passando por uma situação muito difícil e traumática também. Você não consegue arranjar outra pessoa. Você pode arranjar quando você já está conseguindo, por exemplo, se locomover novamente, sair, se abrir um pouquinho. Essas pessoas é o que eu chamo de rito de passagem, ou a ponte. É a ponte para você sair da sua relação. Ah, mas eu estou usando a outra pessoa. Olha, você está usando, mas você está fazendo bem para ela? Sim. Ela está feliz de estar do meu lado. E ela está consciente de que você acabou de sair de uma relação? Tá consciente. Bom, então ela sabe dos riscos. Claro. Agora, eu vou te dizer também uma coisa, eu até ia falar uma coisa aqui, mas me esqueci o que eu ia falar em relação... me lembrei. Nada é por acaso. Um casamento, quando acaba hoje, é porque há 2 anos atrás ele já vem terminando. Então, não é assim também. Não é assim. Nada é vapt-vupt. A não ser uma coisa inédita. Tem casamentos que está tudo muito bem, e do nada, como você mesmo falou, o cara sumiu e você ficou a ver navios. O cara desapareceu, te deu um bypass e sumiu. Agora, realmente, a maioria das vezes não é assim. Eu acredito que nenhum relacionamento termina do nada. O que deveria ter acontecido respeitosamente, a minha hipótese é a seguinte, que ele já vinha pensando nisso e ele só te comunicou e caiu fora. É o que a maioria das pessoas fazem. Elas já estão pensando há vários anos e aí elas te comunicam do nada. Você fica com a impressão de que, como assim, isso foi impulsivo? Vamos conversar, mas a outra pessoa já tem pensado nisso há muito tempo. Ou então, o que acontece também é que a outra pessoa já vinha te comunicando, você vinha negligenciando as queixas da outra pessoa, achando que não era nada demais, e um belo dia a pessoa se cansa e fala, agora já acabou. Deu. Sim, mas na maioria dos casamentos, quando termina, é porque já terminou 2 anos atrás. A pessoa vai sentindo, 5 anos, 10 anos atrás. 2 anos é pouco. Por tanto tempo é pouco. Geralmente, muito difícil. Que agonia. Ficam casadas. Não é possível. Você sabia que a maior demanda que eu atendo hoje, as minhas pacientes, são mulheres que querem se separar. A média ali de tempo que elas estão pensando em se separar varia de 4 a 8 anos. Pensando em se separar. Infelizes numa relação. 4 a 8 anos. Eu já atendi mulheres com mais de 10 anos pensando em se separar. Imagina. São 10 anos de infelicidade. Você imagina quanto tempo? Porque é tempo pra caramba. 10 anos é uma vida. Uma vida. Muda muita coisa. Em 7 anos muda coisa pra caramba. E aí, quando você termina depois, caso você consiga, você olha pra trás e fala assim, puta que pariu, quanto tempo eu perdi. Ó, 2 perguntas da internet, mais uma aí, ó. Rodada. Tenho ciúmes demais de amigos, trabalhos, homens e etc. O que fazer? E a outra pergunta é, nós ligamos o tempo todo e quando não atende rola briga. Como resolver isso? 2 perguntas distintas, né? São sempre perguntas difíceis. Ciúme e insegurança. Mas olha, o ciúme é algo normal e aceitável dentro de um limite. A partir do momento que ele começa a impactar o outro ou você, significa que tem alguma coisa aí errado. Por exemplo, no caso dessa pessoa que tem ciúmes de pessoas do trabalho, de amigos, geralmente pode ser 2 coisas. Ou essa pessoa já foi traída no passado e tem medo de que você vai fazer isso com alguma outra pessoa, ou então porque ela não tem uma boa autoestima, ela não sabe o que ela tem a oferecer, logo ela vê as outras pessoas como possíveis ameaças. Tem uma terceira também, que é quando você está com uma pessoa que você sabe que não é confiável. E aí você fica o tempo inteiro
pensando que você pode ser traído ou traída. Que loucura. E a outra pergunta é, nós ligamos o tempo todo. E quando um não atende, rola briga. Como resolver isso? Imediatismo. A gente vive hoje em dia uma sociedade que, se você não responde em 15 minutos, você escolheu deliberadamente ignorar a pessoa. É o que eu falo, olha, essa pessoa provavelmente ela tem uma vida. Você não é a vida dessa pessoa. Você faz parte da vida dessa pessoa. Essa pessoa eu falo assim, tá Alice, trabalhando. que você não está me atendendo. Eu falo com a Alice isso. Hoje em dia, É verdade. e repara só, a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente responde dirigindo. É verdade. A gente não espera chegar no lugar para responder. Porque a ansiedade de responder também é nossa. Não é só da outra pessoa que está esperando, mas também é nossa. Então, a gente está nessa sociedade imediatista. Então, a gente está caracterizando reciprocidade, por exemplo, com imediatismo, com o tempo de resposta da outra pessoa. Isso não tem nada a ver. A não ser que você mande uma pergunta para a pessoa, ela te responda 24 horas depois. Peraí, né? Vocês são namorados, a outra pessoa sumiu. Deixa a pessoa ali A mofando. gente tem que ter um pouco mais de bom senso. razoabilidade, exatamente, bom senso. Pô, a outra pessoa, 2 horas, vai ver, ela entrou numa reunião. Ah, mas ela não podia ter me avisado? Ela vai avisar quando ela vai no banheiro também? Sabe, tem um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de bom senso, porque a outra pessoa não vive para você, ela vive com você. E aqui está a grande diferença. Olha. Bom, vamos para o nosso joguinho? Vamos para o joguinho. Mas eu vou fazer mais vou fazer mais uma pergunta, peraí. Parou um joguinho bem legal. Ó, eu vou fazer o seguinte, como a gente tem tantas perguntas, eu vou falar uma coisa para vocês. De verdade, eu entrei no YouTube, e no YouTube tem vários comentários abaixo de vídeos de relacionamentos com psicólogos e pessoas especializadas nisso. É impressionante como tem tanta coisa. Eu tentei fazer o máximo possível para, de repente, ter essas respostas, mas talvez eu vou falar aqui 3 dessas categorias, e aí você me diz uma dessas que você pode responder. Não, esse é o tipo do tema que não é interminável. Interminável. Qual o maior erro dos casais? O maior erro dos casais, para mim, é comunicação. Não ter uma comunicação. Sem comunicação, você não vai para lugar nenhum. Sim. Porque pensa comigo, olha só. Qual é a trajetória de um casal? Você está junto. A tendência natural é que cada um comece a desviar, cada um ir para o seu lado. A comunicação faz com que você reoriente as rotas para que vocês estejam sempre um do lado do outro. Verdade, é verdade. Porque as nossas expectativas mudam, inclusive. Claro. Em relação à nossa vida, em relação ao que a gente quer fazer, porque a gente vai mudando. Sim. Quando eu atendo uma pessoa que diz para mim, ela mudou, ou ele mudou, eu falo, ótimo, significa que a outra pessoa está evoluindo, não significa que seja para melhor. Mas a pior coisa que tem é você estar num relacionamento e a pessoa falar para você, quando você me conheceu, já era assim. 10 anos depois. Fala, pô, você ainda é aquele cara? Lá de trás, você não mudou nada, você não evoluiu. Horrível isso, nossa. Só que a evolução, ela tende a cada um tomar um caminho. É por isso que na comunicação a gente vai reorientando as nossas expectativas e para onde a gente está indo. Ó, para a gente ir pro jogo, então, a última pergunta. Crise Também, dos... o que acontece muitas vezes, você casa com uma pessoa, 10 anos depois você evoluiu muito e ele não evoluiu nada. Exatamente. Pra gente ir pro joguinho, Acontece muito. Ó, Ou vice-versa. Vice-versa. Pra gente ir pro joguinho, crise dos 7 existe ou não existe? Fala aí. Caraca, eu me separei com 7, agora que eu me lembrei, Pelo é amor de verdade. Deus, ó. Verdade, olha lá. Tô fazendo 7 anos daqui a pouco. Lá. Existe, você acha? Não, eu não acredito nessas coisas. Eu acredito que a gente pode ficar atento. Não custa nada ficar atento e tentar pular aí esses 7 pro 8º, porque aí o 8º é um número mais sólido, pelo É visto. verdade. Eu já vi a música da Shakira, o 8º dia? No 8º dia, Deus, depois de tanto trabalhar, ela fala sobre o 8º, que a gente só fala do Gente, 7. olha, eu diria o seguinte para vocês dois: vamos viver. Vamos viver, porque se a gente for analisar muito, a gente vai enlouquecer. Ó, a gente vai ter um joguinho super legal aqui agora, gente. O negócio é o seguinte. Até eu esqueci como é que é. A gente vai falar sobre relacionamentos e aí você vai responder vermelho, não saudável, e verde, Saudável, ok. Beleza? Vai ser um ping-pong aqui entre você e eu. Ó, para a câmera ali. Quer começar, Alice, o ping-pong?
Quero, já vou começar por uma difícil. Manter segredo... Não, começa do 1. Pô, começa do 1, é um ping-pong. Não, a gente vai se Eu gostei perder. dessa que você ia falar, hein? Eu já sei qual é, eu gostei dessa. Para, eu vou começar da onde... Mas eu vou me perder. Para mas com tá isso, bom. para com isso. Vai. Ele é metódico. Você vai no flow e ele é mais das regras. Ah, pô, porque tem regra. Ó. Virou uma bagunça isso aqui. Olha aqui, atenção. Vai lá. Manter segredo sobre gastos financeiros no relacionamento. Gastos financeiros. É só... Manter segredo sobre gastos financeiros. Significa, então, que é... Não é bom. Não é bom. Você tem que compartilhar. Tá fazendo escondido. Dar a senha do celular pro parceiro. Não é para bisbilhotar nem para monitorar. Ah, então pode. Pode, mas não para ficar monitorando. Maneiro, hein? Porra. Tem que aprender. Dar a senha do celular? Se ela quer, pode ficar minha senha aí, mas não é para ficar monitorando com quem eu converso, isso, aquilo. Não, é porque você quer Tu mudar não quer dar tua senha do a celular, música, não? quer fazer alguma É coisa. ping-pong, vai lá. Vai, Alice. Checar as redes sociais do parceiro sem ele saber. Jamais. Não contar pro parceiro sobre encontros com amigos do sexo oposto. Se você tem que esconder isso da outra pessoa, é um sinal vermelho. Mudei a pergunta. Ir dormir sem resolver uma briga. Acontece, é a vida. Pedir ao parceiro para cortar contato com o ex. Tá rápido, né, Thomas? Esse ping-pong. Ó, depende. Tá laranja. Vai lá. Depende. Voltou lá. Eu tenho amizade com as minhas ex, mas elas não moram nem aqui no Brasil. Moram em outra cidade ou em outro país, então é tranquilo, né? Vai lá, Alice. Ter discussões frequentes sobre dinheiro. Eu acho que tem que ter. Legal, concordo também. Fazer surpresas para o parceiro sem perguntar se ele ou ela gosta. A pergunta você vai descobrir depois. Planejar grandes decisões sozinho sem consultar o parceiro. Ficar dias sem se comunicar durante uma briga. Tem que ter mais maturidade aí. Fazer terapia de casal mesmo sem grandes problemas aparentes. Com certeza. Terapia de casal deveria ser feita no início e não no final. Flertar com alguém para testar ciúme no parceiro ou na parceira. Termina com ele ou com ela, né? Comparar o parceiro com a ex em uma discussão. É mortal. É sacanagem. Passar férias com a família de origem sem incluir o parceiro ou a parceira. Nossa. Se você tá com a parceira ou com a parceira, acho que você tem que incluir. É de bom tom, né? Enviar mensagens constantes ao parceiro para saber onde ele está. Isso daí cansa qualquer pessoa. Aceitar um comportamento que incomoda para evitar conflitos. É uma dúvida aí. Difícil, porque, bom, se esse comportamento ele não te faz mal e você pode aceitar ele, para se... Ter amigos próximos do sexo oposto. Tem que ter confiança. Evitar demonstrar carinho em público porque o parceiro ou a parceira não gosta. Esse é subjetivo, eu terminaria. Fazer terapia individual para lidar com as questões de relacionamento. Por favor, faça. A última, para fechar a rodada, ó. Usar silêncio como punição durante uma discussão. Não dá. Tratamento de silêncio não dá. E a gente tivemos com Thomas Venk, um fenômeno na internet, 4,5 milhões de curtidas no TikTok, mais de 700 mil seguidores no Instagram. O cara é uma bomba nesse momento e a gente está muito orgulhoso e feliz de receber ele aqui, né, Alice? Olha, eu gostei muito, aprendi muito, achei que foi muito proveitoso esse bate-papo. Eu acho que vai bombar. É um bate-papo da já tá qualidade. E o Thomas aqui, eu acho que você deu um show aqui nas respostas, com muito bom senso, com muita diligência, com muita propriedade e com muita tranquilidade. É verdade. Obrigado, foi um prazer estar aqui e o tempo passou bem rápido. E você sabe que todo final de joguinho a gente dá um presente, né? Tanto eu e a Alice. Então, ó,
Olha, eu vou te dar aqui um CD do Genis muito legal que ele gravou. CD promocional, na verdade. Ele é um álbum promocional que foi da novela I Love Paraisópolis, tem a ver com Sim. amor. Então, Está aqui Dá para pra escutar você. no DVD? Porque eu acabei de comprar um DVD. também. E aqui também Eu comprei um vinil. livro. Eu estou agora com vinil, com CD, adoro CD. Um livro, Terra Fraturada, também para você. Espero que você goste. Sou apaixonado e obcecado por livros. Ah. Obrigado. E essa é uma banda muito legal, que eu curto muito o som deles. Qual que é? O Chromeus. Não conheço. Maravilhosos. E aqui, ó, tem até na E é capa. sobre relacionamentos também. Sobre relacionamentos. O tema é exatamente sobre. Não sei se eu falei certo o nome da banda, tá, gente? Mas se eu não falei, tô igual o Silvio Santos falando assim, MTV, que ele fala tudo como se lê, né? Então, tem até uma noiva, inclusive, aqui na capa, junto dos dois artistas que fizeram. São músicas pop, eletrônica, mas que fala sobre a leitura do relacionamento atual. Eles fazem uma certa brincadeira, às vezes eles levam a sério alguns pontos. Você vai entender no decorrer de ouvir as canções. E eu adoro o CD, adoro o disco. Gente, não podia nem ter acabado isso, mas tudo bem. Na Europa, você sabe que a moda do vinil tá voltando com tudo, né? Tem vinil de tudo que é cor, azul, vermelho, amarelo. Eu acho o máximo. Então, muito obrigado por você ter vindo no nosso podcast, ter aceito o nosso convite, né? E tomara que você venha mais vezes para E vamos marcar um outro em breve. para a gente terminar essas questões aqui, ó, gente. Não 3 foi horas. minhas culpas. Não foi minhas culpas. Eu tentei responder o máximo possível do que estava aqui. Então, é isso. Olha, Alice, a gente está fazendo um bazar beneficente em breve. A gente vai comentar com vocês, inclusive, sobre. E todos os convidados estão trazendo com muito carinho algo pessoal, algo que talvez o represente, para a gente poder colocar lá nesse bazar e ir para uma instituição importante. O Thomas não seria diferente, está participando disso. Ele trouxe uma coisa bem carinhosa, porque ele é um cara que deve ser carinhoso. Né, Alice? Na verdade, foi o primeiro bicho de pelúcia que eu ganhei. Meu Deus, já acredito que você trouxe Ai, uma que coisa bonito. Eu peguei da casa dos meus pais e eles não fazem nem ideia. Não Peguei. acredito Mas eu nisso. tenho 2, sabe por quê? Porque eu sou gêmeo. Um é do meu irmão, o outro é meu. Então, Meu Deus, pô. Muito obrigada. É lindo, olha. imagina. Gente, uma coisa tão pessoal assim, vocês vão ter do Thomas? Enfim, vai ser incrível, Tome. Obrigado, tá? Prazer enorme. Quantos anos tem esse senhor? Eu Esse ou bebê? o coelhinho? Esse coelhinho aqui. Então, uns 38 anos, uns 30 e poucos anos, talvez. Estamos quase da mesma idade, hein? Ah. Muito legal, gente. Ó, vocês vão gostar desse bazar. Obrigado, Tom. Prazer.